salve, salve turma! Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso Gramática para Passar, este curso que é completo, aqui com o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. E neste momento eu parto para o segundo bloco sobre o emprego do sinal indicativo de crase. E continuamos falando sobre o emprego obrigatório. No primeiro bloco, mostrei a você a fusão de preposição a com artigo a. Isso no singular, o emprego obrigatório. Veja na tela o que nós temos agora. Turma, olha só. Este tópico diz assim: eu tenho uma preposição mais o a, pronome demonstrativo. E este caso é um caso muito cobrado na prova da banca CESP. Outras bancas também vão cobrar? Ah, vão. Vão sim. CESP cobra? Cobra. Agora, eu vejo isso também, provas como IBFC, IDECAM, VUNESP, Fundação Carlos Chagas. E essas bancas acabam cobrando muito mais do que o CESP. Muito mais. Então, assim, este é um assunto importante. Por quê? Porque agora eu vou ter a preposição exigida por um termo antecedente, um termo anterior exigindo preposição, com o segundo a. Só que esse segundo a eu chamo de pronome demonstrativo, pronome do demo. Qual é a dica? Na tela. A dica é você poder substituir esse cara aqui, ó, esse azinho, substituir pela palavra aquela. Aquela. Então a dica é você substituir pela palavra aquela, tá? Então é a dica que eu trago para você. Então olha só, olha o exemplo. Característica semelhante à da legislação. É um exemplo simples, tá? Então, característica semelhante à da legislação. Turma, olha só. Primeiro, aquilo que é semelhante é semelhante a alguma coisa. Então, há a presença da preposição a. Porque aquilo que é semelhante a. Agora, essa característica semelhante à da legislação, professor. Certo. Agora, semelhante a quê? Sim, professor, da legislação. Mas o que da legislação? Está vendo? É porque você tem aqui, agora, um segundo a. E esse segundo a, ele tem um papel aqui dentro de retomar no contexto a palavra característica. Então, olha só, é a característica semelhante à da legislação. Então, eu tenho a preposição a mais um outro a, que eu chamo esse segundo a aqui, ó, de pronome demonstrativo. Pronome do demo, vou colocar aqui, pronome do demo. Por quê? Porque caberia no lugar desse segundo a palavra aquela. Observe, é uma característica semelhante, ó, característica semelhante àquela, professor. Isso, aquela característica da legislação. Então, nesse momento, ocorre aqui o emprego do sinal indicativo de crase obrigatório. Agora, este sinal aqui, o examinador vai perguntar se este sinal aqui dentro, ele acontece obrigatoriamente, acontece devido à presença de preposição, perfeito? Com artigo a. Não é artigo. Cara, esse cara aqui, ó, esse a, ele é pronome demonstrativo. Então você precisa tomar cuidado, não misturar, tá? Porque aquilo que é semelhante a, mas aí é semelhante a quê? É semelhante a alguma coisa. Professor, sim, eu posso dizer... O aluno fala assim, ó, deixa eu ver se eu entendi, professor. Primeiro que é, deixe-me ver se eu entendi, tá? Se dirá adequadamente. Deixe-me ver se eu entendi, professor. Eu posso dizer que aqui ocorre uma elipse do ar? Isso! Na verdade, você vai dizer que ocorre uma elipse da palavra característica. Elipse, subintenção, lembra? Ocorre uma elipse. Por quê? Porque é uma característica semelhante a quê? Essa característica é semelhante a quê? Ela é semelhante
a característica da legislação. Então, este sinal é obrigatório, porque houve a presença da preposição a com o pronome demonstrativo a, obrigatoriamente. Na tela, eu quero que você observe um pouco mais. Veja bem. Eu vou fazer a questão aí de número 289. Deixa um espaço em branco aqui, mas aí eu volto assim que possível. Mas eu quero fazer a questão 289. Diz assim, ó. Em A do experimento, o sinal indicativo de crase está empregado de forma semelhante ao emprego desse sinal em expressões como a moda, às vezes, em que o uso do sinal é fixo. Olha que interessante isso aqui. Vamos conversar. Vamos conversar. Este sinal que aqui está e este outro que aqui está são considerados sinais fixos. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho. Eu comecei o assunto de crase falando para você que a crase ela é uma fusão. Ela é a fusão de preposição com artigo ou de preposição com pronome. Ou seja, eu mostrei que é um encontro de dois As, falei que é um metaplasma linguístico. Falei, olha, crase é uma fusão. Legal, professor. Agora, o que eu não te contei ainda, mas vou contar bastante, é que a crase, ela também acontece, né? Acontece esse sinal chamado de acento fixo. O acento fixo ocorre quando não há fusão. Muitas vezes ele está ali para evitar uma ambiguidade dentro do contexto. Isso aconteceu em expressões como a moda, às vezes, às pressas, à noite, às escondidas. E ali o sinal é obrigatório, é fixo, porque temos locuções, às vezes em locuções adverbiais, às vezes em locuções prepositivas, adjetivas e até conjuntivas. Conjuntivas, sim, à medida que, a proporção que. Então, o acento ali é um acento fixo, não é encontro de dois As, não é uma fusão. E o que ele está te contando nesta questão é que este sinal aqui, ele aconteceu de forma muito semelhante em a moda e às vezes, dizendo que este sinal aqui, ele é fixo. Aí você vai fazer a questão, vai ler a questão e vai perguntar se aqui dentro aconteceu um emprego fixo ou se foi uma fusão. É isso que eu preciso observar com você na tela agora. Leia a questão, leia o texto. Diz assim, ó, mudado do seu modo de pensar, o pesquisador já não concebe aquele tema da mesma forma. E assim, já não é capaz de estabelecer uma relação exatamente igual à do experimento original. Então, olha só. Turma, aquilo que é igual é igual a. Então, já temos aqui uma exigência. A exigência da preposição a. Agora, temos o segundo a? Temos o segundo a. Por favor, não vá falar que tem artigo aqui. Por que não há artigo? Porque, turma, para que ocorra... Isso é regra básica, algo que eu já falei para você lá no passado, quando eu falava sobre Ana P. Quem é Ana P, professor? É a moça da novela? Não, para com isso. Ana P, lá na morfologia. Ah, professor, é verdade. Isso. Lembra que nas classes morfológicas, eu tenho ali as classes variáveis. E quais são as classes que vão se referir ao substantivo? Ana P. Quem é Ana P? Artigo, numeral, adjetivo e pronome. Então, para dizer que ali existe um artigo, para falar que tem artigo, a palavra seguinte tem que ser o quê? Classe núcleo, tem que ser o quê? Substantivo. Para dizer que eu tenho ali um artigo, eu preciso ter um substantivo. Então, veja bem, igual a do experimento. Do é substantivo? Feminino? No singular? Claro que não. Leia o texto na íntegra. Aqui, ó. Já não é capaz de estabelecer uma relação exatamente igual à do experimento original. Olha só, não é capaz de estabelecer uma relação exatamente igual a quê? Uma relação igual a quê? Perceba que eu tenho na leitura desse texto um segundo A retomando a palavra relação. Já não é capaz de estabelecer uma relação exatamente igual a
aquela relação do experimento original. Então, houve aqui a fusão de preposição a com um pronome do demo. Demonstrativo, professor. Então, neste caso, a questão está o quê? Errada. Errada por quê? Porque eu não tenho aqui acento fixo. Este acento aconteceu aqui, por quê? Porque houve um encontro de dois As, houve uma fusão do A preposição com o A pronome demonstrativo. Estamos entendendo isso aqui, turma? Por favor, faça um gesto positivo para mim. Faça um gesto positivo. Eu quero saber se você está compreendendo. Vou fazer mais uma. 290. Diz assim, no trecho. Ligada à da expansão comercial e colonial europeia. O acento grave é o bonezinho aqui, ó, virado para trás. O acento grave indica crase de preposição, certo? Preposição. E pronome. Pronome o qual, esse pronome está substituindo a palavra história. Vamos entender a pergunta. Porque o que eu observo, e eu vejo muito isso no presencial, e por isso gosto muito do presencial, gosto muito porque me ajuda a entender a sua dúvida. O que eu vejo, muitas vezes, é que o candidato não entende a pergunta. Então você tem que ler com calma. Olha o que ele está dizendo. Está dizendo que aqui, ó, nesse trecho, o acento grave, quer dizer, o sinal indicativo de crase, ele aconteceu por quê? Está te explicando por que aconteceu. Ó, ele indica o quê? Indica a fusão de preposição, quer dizer, tem um termo exigindo a preposição. Isso é verdade? Leia o texto. A história do Brasil nos 3 primeiros séculos está intimamente ligada à da expansão comercial e colonial europeia na época moderna. Olha só, está intimamente ligada. Quem está ligado? Está ligado? A. É uma regência. Olha a preposição, vamos anotar na tela. Vamos anotar. Então, aquilo que está ligado a. Preposição a. Questão de regência. Vamos voltar lá, vamos entender isso daí. Pronto, já entendi que aqui é a fusão da preposição a. Aí vou voltar à pergunta aqui com você. Olha a pergunta. O acento grave indica crase de preposição. Opa. Tem um cara exigindo a preposição a. E pronome. Quer dizer, não é só a preposição. É a preposição e tem um pronome lá. Um pronome que está substituindo a palavra história. Aí você vai falar se a crase se esse sinal, se essa fusão é de preposição com pronome ou de preposição com artigo. Porque eu já sei que tem a preposição. Lê o texto, vai lá comigo. Lê o texto. A história do Brasil, nos 3 primeiros séculos, está intimamente ligada à da expansão comercial e colonial europeia. Peraí, professor. Está ligada a quê? Vou ler de novo. A história do Brasil, nos 3 primeiros séculos, está intimamente ligada à da expansão. Sim, mas o que, por favor, da expansão comercial? História. Você tem o segundo A, que tem o papel de retomar contextualmente a palavra história. Como se estivesse dizendo aqui, ó, aquela história. Então esse A é um pronome? É um pronome. Pronome o quê? Demonstrativo. Porque poderíamos usar a palavra aquela. Porque a leitura é como se tivesse escrito isso aqui, ó. Olha só. A história do Brasil, nos 3 primeiros séculos, está intimamente ligada à história. Turma, usamos o pronome para evitar repetição viciosa no texto. Para evitar uma repetição desnecessária. Porque fica muito feio utilizar a palavra história de novo. Olha como é que ficaria. A história do Brasil, nos 3 primeiros séculos, está intimamente ligada à história da expansão comercial. Então, para evitar que repita a palavra história, eu uso um pronome, dizendo: a história do Brasil, nos 3 primeiros séculos, está intimamente ligada à da expansão comercial. Ou seja, houve a fusão da preposição a exigida por ligada
mais o pronome demonstrativo, que tem o papel de retomar a palavra história contextualmente. É isso que eu quero te mostrar. Vá na tela. Vá na tela. Vou mostrar aqui exemplo mais simples, talvez. Talvez mais simples. Olha só. Essa roupa é igual. Melhor, é semelhante. É semelhante a que comprei. A que comprei ontem. E aí observe se eu devo utilizar um sinal indicativo de crase na situação ou não. Veja bem, essa roupa é semelhante à que comprei ontem. Turma, aquilo que é semelhante é semelhante a. Então, ó, veja bem, temos aqui a presença da preposição a. Porque aquilo que é semelhante é semelhante a alguma coisa. Tudo bem? Aquilo que é semelhante a alguma coisa. Agora, essa roupa aí, ela é semelhante a quê, por favor? Veja bem, ela é semelhante a quê? Veja que você tem um outro A, que tem o papel de retomar contextualmente, para evitar uma repetição desnecessária, a palavra roupa. Porque eu poderia dizer assim, essa roupa é semelhante àquela roupa que eu comprei ontem. Então houve a fusão de preposição com pronome. Não vá falar que esse cara é artigo, por favor. Para ser artigo, a palavra seguinte tem que ser substantivo. Isso é um pronome. Tudo bem? Então veja bem, neste caso, o sinal aqui, ó, é uma fusão. E é uma fusão de quê? De preposição com pronome. Porque retomou a palavra roupa no contexto. Porque essa roupa é semelhante a quê? Ela é semelhante àquela roupa que eu comprei ontem. Foi o que aconteceu na questão 289. Foi o que aconteceu na questão 290. Então eu quero atenção. Eu quero treino da parte de vocês. Posso contar com isso? Espero que sim. Portanto, vamos para mais um tópico. É o tópico 3, em que é a fusão da preposição, mas definitivamente agora o pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aqui. Então vamos lá. Leia o texto. Entregue o dossiê àquele servidor. Vamos observar o verbo entregar. Ó, quem... Análise tática que nós já estamos acostumados a fazer. Quem entrega alguma coisa. Ó, entrega o quê? Então, o dossiê é o objeto direto, porque quem entrega algo. O verbo é VTD. Turma, e quem entrega alguma coisa a alguém, certo? Certo, professor. A quem? A alguém. No caso, aquele servidor, que é o objeto indireto, significando que o verbo é VTD. Porque quem entrega algo a alguém. E aqui, então, você percebeu que o verbo entregar exige a presença da preposição a. Temos a presença da preposição a, porque quem entrega algo a alguém. Certo, professor? Acontece que quando essa preposição a chega ao destino, aquele servidor, você observou que a palavra aquele já começou com a. Já começou com a. Então eu tenho a presença da preposição a com o pronome aquele. Temos um casamento da preposição com o pronome. E aqui, ó, eu preciso utilizar o sinal indicativo de crase. Porque a crase aqui acontece, turma, porque eu tenho a fusão de uma preposição com um pronome demonstrativo aquele, não somente aquele,
eu utilizei aquele porque eu queria mostrar masculino. Porque sempre tem aquele menino que fala assim, ah, não tem crase dentro de palavra masculina. Pois é, aqui ó, masculino. Por isso que eu não gosto de ficar trabalhando com macete, eu quero entender a regra. Por isso que eu vou dando passo a passo para você. Tá? Passo a passo. Então, olha só, você entrega alguma coisa a alguém. A palavra seguinte é que aquele é pronome demonstrativo. Então, houve presença de preposição a mais pronome demonstrativo aquele. E aqui o sinal é obrigatório. Entendi, professor. Professor, sim, meu aluno. Se no lugar do aquele propuséssemos a palavra este. Boa pergunta, eu não tinha pensado nisso. Então olhe na tela. Vamos lá. Veja bem, a proposta é utilizar a palavra este. Então o contexto vai ficar assim, ó. Entregue o dossiê. Entregue o dossiê. Aí no caso este, né? Foi isso que você propôs. Este servidor. Este servidor. Aí eu observei o seguinte. Quem entrega algo a alguém. Professor, o verbo é VTDI. O dossiê, o DI. Este servidor, olha. Mas você percebeu o seguinte. Que quem entrega algo a alguém, ó. Preposição a. Então, ó, coloca aqui a preposição. Este a é o quê? Preposição. Agora, tem crase aqui? Vamos lá, vou até anotar aqui para baixo aqui, que este a é a nossa preposição. Eu vou colocar o sinal indicativo de crase? De jeito nenhum. Eu vou anotar isso. Aqui, ó, acento grave é proibido. Neste caso, não há o acento indicativo de crase. Aqui eu não tenho acento, turma. Eu tenho diante do aquele, aquela, aquilo, porque a palavra aquele começou com A. Agora, se eu uso este, esta, isto, esse, essa, isso, se eu uso outro pronome, que não seja o aquele, ou não seja esse azinho aqui, ó, que esse a é o a, pronome demonstrativo, que eu troquei pelo aquele, aquela, no caso. Se não for nenhum desses dois casos, aí é um emprego proibido. Então aqui, ó, caso proibido, aqui não tem caso. Se colocar, vai errar. Entendemos? Então na tela, veja para mim aí a questão 291. 291 que disse assim. O acento grave indicativo de crase empregado no trecho, ó, estendendo aquelas paragens sua autoridade, seria corretamente mantido caso esse trecho tivesse sido escrito da seguinte maneira, estendendo a essas paragens. De jeito nenhum, porque não vai ter crase antes de esse, essa, isso, tá? Então, antes de esse, essa, isso, não há sinal. Turma, você não pode perder tempo. Antes de esse, essa, isso, não há sinal indicativo de crase. Agora, diante do aquele, aquela, aquilo, pode ter. Pode ter. Eu não posso dizer que sempre terá. Claro que não. Mas quem sabe? Pode ser que tenha. Porque se houver uma fusão, alguém exigindo preposição, porque tem que ter a preposição, tem que ter a regência. Então, se alguém exige a preposição, mas o a do aquele, aí há o casamento. Tudo bem? Estamos entendidos? Estamos conversados? Eu espero você no próximo bloco, porque no próximo bloco eu continuo com este emprego do sinal indicativo de crase. Sim, ainda falando sobre um emprego obrigatório. Por isso, não saia daí, já passe para o próximo bloco, corra, vem aqui comigo estudar este assunto tão importante. Até já, um abraço do lucaslemos.pro.